Amém. Aleluia. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Mais uma vez estamos reunidos aqui pela misericórdia do Senhor. Na casa do Milton da Jussara, que abre todas as quintas-feiras para nós podermos nos encontrar e ter esse estudo. Isso é algo que o Senhor tem abençoado, né? Amém. Aleluia pelo casal, pela casa aberta. E nós vamos dar prosseguimento hoje no capítulo 9 de Romanos. E antes de tudo, oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Amém. Te agradecemos por essa casa aberta, para receber a tua palavra, para termos comunhão na palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos apenas entender a tua palavra, nós queremos conhecer o Senhor na palavra. Nós queremos ter experiências contigo, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração aquecido pelo teu falar. Fale conosco, Senhor. Que o teu falar realmente transforme nossa pessoa, para sermos agradáveis a ti, para conhecermos o teu plano, a tua economia, conhecermos o teu coração, Senhor. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Nós continuamos contando com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor cuidadoso. O Senhor tem o amor que cuida de nós, Senhor. Muito obrigado. Venha cuidar de nós por meio da tua palavra. Por isso, abençoe cada um que aqui está, também cada um que poderá acessar pelo canal do YouTube. Fale com cada um de nós, Senhor. Nós dependemos de ti. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então, nós estamos na sessão dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que é uma sessão que fala sobre a eleição de Deus. E aqui, como nós já falamos, Paulo está dando uma palavra para os judeus, tentar esclarecer, iluminar os judeus que muitos não aceitaram Jesus como Cristo, e não fizeram a virada da antiga aliança para a nova aliança, e essa é uma grande perda. Então, na semana passada, nós lemos até o versículo 29 de Romanos 9, se não me engano, mas não abordamos necessariamente os versículos a partir do 25. Nós paramos no 24. Então, nós vimos que o Senhor é soberano, a escolha de Deus nós não temos que questionar, tá certo? O Senhor exerce misericórdia, o Senhor exerce o juízo conforme Ele deseja. Mas a gente percebe que o Senhor é muito mais pela misericórdia do que pelo juízo, assim, sem longanimidade, né? O Senhor espera até o último momento, mas graças ao Senhor, aqui também foi falado sobre os vasos, nos versículos finais aqui de 21 até o 24, e nós somos vasos de misericórdia. O Senhor nos chamou e nos tem dado a sua misericórdia, e o Senhor quer fazer de nós vasos para a glória. Que é a glória? Glória é o Senhor nos encher completamente. Então, Paulo, aqui ele está tentando demover, tentando tocar o coração dos judeus para que se voltem para o Senhor, para Jesus, e aceitem a palavra da nova aliança, recebam pela fé a justificação. Nós já vimos isso, capítulo 3, 4, que nós somos justificados por fé. Mas muitos judeus ainda permanecem na questão da lei, tá certo? Eles querem se justificar pela lei. E como também já vimos, pela lei ninguém será justificado. Então nós somos justificados por fé, e é isso que Paulo também queria apresentar para os judeus. Acontece que Deus, no seu plano eterno, na história,
Deus fez uma mudança, uma virada com a vinda de Jesus, foi algo tremendo. Deus se encarnou, Deus se tornou um homem, habitou entre nós. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele falou a palavra de Deus, apresentou Deus, trouxe a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, muitos não aceitaram, e tanto é que o Senhor foi crucificado não por algum crime, mas por fazer o quê? Por apresentar Deus. É isso. E aí, nós estamos vendo que Paulo está querendo ajudar os judeus ainda, alguns endurecidos, a fazer essa mudança. Tem um termo que é upgrade. Né? Upgrade. O que é upgrade? Literalmente é subir de nível. Upgrade, nível acima. Ou podemos falar também de uma atualização, né? Deus fez uma atualização. Upgrade, só para a gente entender o uso desse termo aí. A gente gosta de usar termos em inglês, né? Às vezes falta uma palavra assim e usa o inglês. Mas o upgrade é você, por exemplo, você tem um computador que está ficando velho, está ficando obsoleto. Então você pode trocar alguns componentes desse computador, aí ele aumenta a velocidade, aumenta a capacidade de memória, etc. e tal. Você faz uma atualização. Também no nosso celular, de vez em quando, vem lá, né? Atualização, não vem? Sim. Vem. E tem coisas que são assim, se você não atualizar, vai chegar num tempo que ele vai ficar sem função até, não vai conseguir fazer muitas coisas. Estou dando só um exemplo. Então, esse upgrade no computador, tem upgrade na questão de viagem, de avião também. Não sei se alguém já foi contemplado com upgrade, mas quando você compra a passagem, você compra com muito esforço uma passagem na classe econômica, mas aí deu overbook, né? Vendeu mais do que tinha lá. Aí você chega lá no seu lugar que você comprou e tem gente sentado lá. Você fala, ih, perdi meu lugar. Aí daí vem a comissária e fala assim, o senhor foi contemplado com um upgrade e o senhor vai para a primeira classe, né? Então você tem uma subida de nível. É outra categoria. Comigo não aconteceu nada disso ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus fez um upgrade na história, deixando a antiga aliança para entrarmos na nova aliança. E aí nós vamos ver algumas diferenças dessa antiga aliança com a nova aliança. Os irmãos entendem? Antigamente tinha que ser do povo de Israel, tinha que cumprir a lei, etc. e tal. Hoje, o que acontece? Cristo é para todos nós. A palavra é para todos nós. E outra coisa que é um upgrade tremendo, antes o Deus maravilhoso não podia habitar no homem. E hoje, na nova aliança, Deus vem e habita em nós. É um upgrade ou não é? Mas os patrícios do Paulo não queriam o upgrade. A comissária veio e falou, o senhor está lá na outra classe. Ele falou, não, eu quero ficar aqui. Tá? Mais ou menos por aí. Então eu queria dar um exemplo aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. 153 a página. 1523. A partir do versículo 3 fala assim. Paulo está falando com os coríntios, né? E
entre os coríntios tinha judeus e gentios. Corinto é uma cidade da Grécia, hoje. Tá? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Atenção aqui agora. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse é o upgrade. Amém. Então essa é a subida de nível. Esse é o outro degrau. Antigamente tinha a glória do antigo ministério, dado por Moisés, da lei, da letra, tal. Tinha glória? Tinha glória. Mas agora a glória é muito maior, porque é a glória do ministério do Espírito. Versículo 9 fala assim: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Amém. Então, a glória de antigamente já não resplandece diante da sobreexcelente glória do ministério atual, o ministério do Espírito, que é da nova aliança. Amém. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. Deu a entender aqui Paulo que está falando aqui também, que aquele ministério era um ministério passageiro, temporário, para chegar ao ministério que é permanente, Amém. que é do Espírito. É isso que Paulo está tentando fazer com que os israelitas, os patrícios, os seus conterrâneos, entendam e façam também essa virada. Voltando então para Romanos, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 25. E vamos entender aqui, Paulo usa citações do Antigo Testamento, porque são citações que eles eram conhecedores, eles sabiam, e não era algo estranho, é algo muito familiar. Essa questão do Antigo Testamento, essa questão das Escrituras, para os judeus era muito presente, certo? Ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, sempre tinha uma sinagoga, sempre tinha um lugar onde as Escrituras eram lidas, tá certo? Houve uma época em que houve o domínio de Alexandre o Grande, macedônio, grego, e ele helenizou os povos, trouxe a cultura grega. Muitos aí passaram a falar grego. Então, naquela época você podia falar assim: estou falando grego com você. E estava falando grego e outro estava entendendo também. Mas, e até mesmo houve uma
uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, que é a tradução da Septuaginta. Então, isso aconteceu lá, se não me engano, meados dos anos 400 antes de Cristo, né? Por quê? Tudo isso para tornar as Escrituras, o Antigo Testamento, acessível aos judeus, tá certo? Então, eles liam, eles procuravam conhecer a Torá, os profetas, os salmos, os livros históricos do Antigo Testamento. A gente aqui, entre nós, fala Antigo Testamento, tá certo? Mas entre judeus que não fizeram essa virada, não existe Novo Testamento. Só existe as Escrituras, o Tanakh. Tem bastante ainda, tem bastante. É difícil um judeu se converter a Cristo, mas acontece, graças a Deus, certo? Eu não sei se vocês têm ouvido, até mesmo muçulmano também é mais difícil ainda, talvez, se converter a Cristo. E quando se converte é alguma coisa bastante miraculosa, eles têm sonho, eles têm visão, alguma coisa assim precisa acontecer, como aconteceu com Paulo também, né, no caminho para Damasco. Então, acontece, graças a Deus acontece. E se discutir com um judeu que Jesus era o Cristo, é uma luta inglória, é difícil. Mas também tem os que se convertem. Vamos lá. Versículo 25, então. Vamos ver. Assim como também dizem Oséias. Quem era Oséias? Era um profeta dos chamados profetas menores. Nós temos 4 profetas chamados maiores e 12 profetas chamados menores. Como estamos no estudo bíblico, então vamos falar. Quais são os profetas chamados maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá certo? Esses 4 profetas maiores têm 5 livros. Porque Jeremias tem um livro chamado Lamentações. E agora, os profetas menores, deixa eu pegar a cola aqui para falar para vocês, tá? Porque são 12 e a cabeça não é tão boa assim, tá? Vamos lá. Pela ordem que está na sequência aqui. Então, Oséias, profeta menor, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? São profetas menores. Por que profetas menores? Eles tinham menos de 1,5 metro? Não. Eram menor de idade? Não. Eles têm escritos menores. Tá bom? Vamos lá. Então, esse profeta Oséias, ele profetizou por volta do ano 785 até o ano 725 AC, antes de Cristo, na mesma época que Isaías, mais ou menos. Só que ele profetizou para o reino do norte. Nesse tempo, Israel estava dividido. O reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Tá? E o reino do norte se dissolveu rapidamente depois, e o reino do sul é que permaneceu. Tá bom? Vamos lá. O que falou em Oséias? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo está falando, olha, vocês que são povo, deixaram de ter esse direito, essa prerrogativa, e agora aquele que não era povo é chamado povo meu. Amém. E aquele que não era amada, agora é amada. Amém.
Porque o Senhor falou lá em Isaías 54, 5, 55, 4, 54, 5. O teu Criador é o teu marido, certo? Mas aqui o povo estava endurecido e o Senhor já falava através dos profetas: vou chamar um povo que não é povo, mas vai ser povo. Amém. E no lugar onde falava, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Aleluia. Nós pegamos a primeira classe. Amém. Aleluia. Amém. Nós sentamos na primeira classe. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, aí, vamos lá, Isaías, mais 27 também. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então também haverá um remanescente, como fala aqui, que será salvo de Israel. Não vai dar para a gente explorar isso aqui com detalhes, mas alguns de Israel vão reconhecer o Cristo, aquele a quem traspassaram. Amém. E serão salvos, tá certo? Queria ler aqui também Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 11, Página 1543. fala o seguinte. Tomar uma água. Só fazendo um parêntese, porque eu ouvi, não sei o que, como ele se classifica, mas um senhor dizendo que Deus tem, vamos falar assim, os judeus, mais ou menos assim, ele falou, os judeus não precisam crer em Jesus para ser salvo. Isso não está de acordo, tá certo? Ele afirma que Deus tem um outro critério para os judeus ainda hoje. Ainda hoje. E não é por aí. Senão Paulo não estaria falando tudo isso. Confere? Então, só para vocês saberem que há muitas correntes de pessoas falando coisas que não são fiéis à palavra de Deus. São o pensamento deles, mas não tem confirmação, não tem apoio nas Escrituras. Tá bom? Por isso que é importante também nós estarmos bem apoiados, firmados na verdade. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É a profecia de Oséias. Quem não era povo, agora é povo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio do quê? Da cruz. Como nós todos fomos reconciliados com Deus? Por intermédio da cruz. Cruz de Cristo, né? Qualquer outra cruz não serve, mas é a cruz de Cristo. Destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Qual a sua família? Piracicabano que gosta de perguntar, né? Que família que é a sua? E quer fazer aquela ligação, né? Até chegar no... Mas que família que nós somos? Quer fazer uma ligação mais profunda? Que família nós somos? Família de Deus. Amém. Essa é a ligação. Aleluia. Então, agora, Paulo aqui explicando a situação deles todos, né? Continua aqui no versículo 30 de Romanos 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, falei, versículo 30, né? Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Pela lei ninguém será justificado. Ninguém consegue cumprir a lei cabalmente. Então, é o que nós já vimos, vamos reforçar aqui. Romanos capítulo 3. Versículo 21, página 1481. É Romanos, né? Está perto aí. 3, 21. 21, 22 e depois vamos ler o 28 também. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando fala testemunhada pela lei, está se referindo aos escritos de Moisés, a Torá. A Torá é, para nós aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros, também conhecido por Pentateuco, tá certo? Então, quando ele fala, tá lá testemunhada pela lei. Já em Moisés ele já falava. E pelos profetas, como nós já lemos aqui, né? O Oséias falando, o Isaías falando. Justiça, e tem mais, a gente vai ver mais versículos. Justiça, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Nós já vimos esses versículos de Romanos, nós já vimos vários versículos que confirmam essa questão da justificação pela fé, certo? Então agora, nós antes estávamos longe, alheios, nós cremos no Senhor, nós somos da família da fé. Amém. Aleluia. Amém. Nós fomos justificados. Versículo 32 de Romanos 9. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Ele está falando esse porquê
Israel buscava a lei de justiça e não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, querendo se justificar pelas obras. E o que aconteceu? Tropeçaram na pedra de tropeço. Pergunta, qual é a pedra de tropeço? Jesus é a pedra de tropeço. Para quem não crê. E para quem crê? É a pedra angular, a principal pedra. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Os judeus. Essa veio a ser a principal pedra. Pedra para edificação. Como o Senhor falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, que é ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. E aí Pedro, lá na sua epístola, fala o quê? Nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para Deus. Não é pedra, né? Nós não somos pedra, nós somos pedras espirituais, pedras vivas, pedras que vivem. Então, 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eu creio em Jesus. E vocês? Eu creio em Jesus. Amém. Então nós não somos confundidos. Aleluia. Até João Batista, que apresentou o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tropeçou, ou eu acho que podemos falar isso aqui, ó, Mateus capítulo 11, o nosso estudo de Mateus há alguns anos atrás, nós vimos isso também. Mateus capítulo 11. Aqui nesse capítulo acontece que página 1261. O João Batista foi preso, certo? Herodes prendeu ele. E antes de ser decapitado, o João Batista mandou seus discípulos irem perguntar para Jesus se ele era realmente aquele que haveria de vir ou se ainda tinha que esperar outro. João, que apresentou o Senhor, certo? Agora faz uma pergunta dessa. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Não podemos perder a visão das coisas. Certo? Jesus respondeu, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E o versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Bem-aventurado. Então, se nós não tropeçamos em Jesus, nós somos bem-aventurados. Aleluia. Amém. Mas tem aqueles que tropeçaram em Jesus. Tá certo? Ó Senhor Jesus, precisamos orar. Vamos entrar no capítulo 10. Pode ser, Humberto? Já. Então eu vou ler alguns versículos aqui. Eu vou ler, acho que até os 5. Vamos lá. Os irmãos acompanhem, por favor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Olha o coração de Paulo para com os compatriotas. Deus, a minha oração, minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles querem agradar a Deus, eles querem servir a Deus, mas não entenderam alguma coisa, está faltando alguma coisa. Faltou encaixar alguma coisa para eles ali fazerem essa virada.
Vamos falar assim, nós também corremos esse risco de amarmos a Deus, queremos servir a Deus, queremos agradar a Deus, mas se nós não conhecermos o coração de Deus, como que nós vamos agradar a Deus? Se às vezes para dar um presente para a esposa você erra, por quê? Porque você não é capaz de entrar lá no coração dela, não é verdade? De saber exatamente o que ela quer. Então, você vai lá e compra um par de chuteira para sua esposa. Uma chuteira linda, maravilhosa, último modelo. A gente ri, mas são exemplos assim que ilustram, né? Ilustram que às vezes a gente quer agradar alguém, mas não com entendimento, não com o conhecimento necessário para realmente agradar. Não é verdade? Então, às vezes, nós podemos também cair nessa situação, cair nesse erro. Por isso que nós precisamos valorizar, em primeiro lugar, a Bíblia e valorizar o Espírito dentro de nós. Por meio da Bíblia e por meio do Espírito, nós podemos ter comunhão com Deus e conhecer a Deus. Não conhecer aqui, só de cabeça, só de entender e tal, mas conhecer o coração de Deus. Se nós conhecermos o coração de Deus, já estaremos mais adiantados na questão de agradar a Deus. Ter zelo por Deus com entendimento. Não é verdade? Então, se a gente pegar Paulo, olha a história de Paulo. Quando surgiu a igreja, quando surgiu aqueles que invocavam o nome do Senhor, ele perseguia, né? E com isso ele julgava estar servindo a Deus. Por quê? Para ele também, naquela época, faltava entendimento. O entendimento, a ficha começou a cair quando ele teve aquela visão no caminho para Damasco. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas não estou perseguindo você, o Senhor. Estou perseguindo aqueles que invocam. Mas aqueles que invocam são o meu corpo na terra. Fazem parte do meu corpo. São identificados, são um comigo. Se você perseguir a quem invoca meu nome, você está perseguindo a mim mesmo. Somos um. E aí começou Paulo a ter uma visão celestial. E aí ele fala, mais para frente lá, ele falou para o rei Agripa, diante de quem ele estava dando testemunho, pelo que eu não fui desobediente à visão celestial, mas ele procurou servir a Deus de acordo com a visão que Deus lhe deu. E é assim que nós precisamos servir a Deus. Não de acordo com o que nós achamos, mas de acordo com aquilo que Deus mostra para nós. A visão celestial. Amém? Então, às vezes a gente pode malhar aqui os judeus aqui, mas às vezes a gente também pode estar incorrendo numa situação dessa. Versículo 3, vamos lá. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da velha aliança é Cristo. O que Cristo fez? Cristo estabeleceu a nova aliança. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 26. Senhor Jesus. Página 1289. Não. 1290. 1290. 26, 26. Esse aqui foi um momento
de divisão de épocas, tá? Então vamos ver aqui, ó. 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: o que o Senhor falou aqui, nós já estamos acostumados, nós já vimos, já ouvimos alguma coisa, mas os discípulos estão ouvindo pela primeira vez, deve ter ficado assim. O que é? O que o Senhor falou? Tomai e comei, isto é o meu corpo. É para ficar meio... A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então o Senhor estava fazendo algo, simbolizando que ele indo à cruz, derramando o seu sangue, partindo o seu corpo ali na cruz, ali seria estabelecida a nova aliança. O sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Amém? E o Senhor falou para nós fazermos isso em memória dele. Então, nós fazemos isso em memória do Senhor. Nós partimos o pão, também tomamos o cálice para lembrar do Senhor e para celebrar a nova aliança. Estamos nessa nova aliança. Ó Senhor Jesus, versículo 5 de Romanos 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, Cristo, que é o fim da lei, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu, ele fez a mudança do Antigo Testamento. O Senhor não feriu, não transgrediu nenhum dos mandamentos. O Senhor cumpriu cabalmente. Romanos 8. Oito, 3 e 4 fala assim, página 1486, só virar algumas páginas para trás, né? Porque a lei do Espírito, 3, 8:3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo o que Jesus realizou é nos transmitido pelo Espírito. Não é algo feito na carne, como os judeus estavam querendo se aperfeiçoar na carne, cumprir a lei pelas obras da carne. Mas aqui, nós que andamos segundo o Espírito, em nós se cumpre. Aleluia! Só para a gente confirmar, então, que tudo isso é dado para nós e foi profetizado. Olha, vamos abrir em Hebreus capítulo 8. 8:8. Senhor Jesus. Aqui é uma citação do profeta Jeremias, tá? 8:8, página 1588. É uma citação do profeta Jeremias. Então, como eu disse para vocês, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam as Escrituras, eles estavam familiarizados com o que os profetas disseram. E isso que foi profetizado, isso veio a acontecer, e é o período que nós estamos vivendo hoje. Vou ler então. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então nós podemos conhecer o Senhor? Sim. Precisa de um sacerdote, como lá no Antigo Testamento? Não. Pois para com as suas iniquidades, isso aqui é importante para nós, né? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Dá medo até, né? A gente que está se tornando antiquado e envelhecido, quer dizer que estamos prestes a desaparecer também. Mas veja só, quando ele diz nova, é porque a antiga já passou. Amém? Estamos claros? Estamos bem claros, né? Está bem claro, né? Então, poderíamos ler outras passagens aqui. Como eu falei, essa é uma citação lá dos profetas, lá de Jeremias, que o povo de Israel conhecia. Então, o negócio hoje, para esse povo, era fazer o quê? Crer em Jesus. Não tentar mais viver pela lei, como um preceito, mas a lei agora entra dentro de nós. Como que a lei entra dentro de nós? O que fez a lei está dentro de nós. Aleluia. Certo? E que cumpriu também. E que cumpriu também. Aleluia. Amém. O Espírito entrou em nós. Amém. O que é Espírito? É Deus. É Jesus. Esse é o Espírito. Amém? Amém. Então, o que nós precisamos é viver segundo o Espírito. Não é viver como uma lei, assim, tentando na nossa carne cumprir uma lei que a carne é contrária a essa lei, não é verdade? Mas se nós usarmos o Espírito, nós não somos contrários a Deus. Nós somos por Deus e um com Deus. Amém. Isso que é importante. Aleluia. Tá bom? Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua. Ó, e vai ser um trecho muito bom aqui. Jesus é o Senhor. Amém.